Esse período de meditação é sempre uma oportunidade de se conectar com quem você é em um nível mais profundo do que a própria pessoa da superfície. E não apenas se conectar, mas perceber que esse eu mais profundo é o eu essencial. E a pessoa, que é a própria superfície, é o não essencial, o temporário, condicionado, vinculado ao tempo. Eles não estão totalmente separados. O eu condicionado, a pessoa. É claro, não poderia existir sem o eu mais profundo, que você pode sentir nesse exato momento, tornando-se consciente da presença da vida. Seja o que for que você queira, chame isso dentro de você. Uma maneira de se fazer isso enquanto estamos sentados aqui juntos é estar ciente dos espaços entre minhas palavras e perceber que quando você está ciente de um espaço, seja ele curto ou um pouco mais longo, naquele momento você não está pensando em você. Você está simplesmente presente, como agora. Então você pode sentir seu ser mais essencial sob o eu superficial, que é o corpo físico e a mente e as emoções, não o pensamento. Nenhum pensamento. É o eu essencial. Você só pode tomar consciência dele quando o pensamento cessa. Sem você dormir, o pensamento cessa e um estado de alerta permanece e muita presença. Quando se poderia dizer uma espécie de nada, e ainda assim é. É evidente que é. Apenas nada no sentido de que não é uma coisa, não tem forma, mas há claramente uma presença ali, que você pode sentir com todo o seu campo de energia. Então você se torna consciente de si mesmo como um espaço de consciência. Uma sensação subjacente de vivacidade de ser, que não tem nada a ver com o seu passado ou futuro, ou com quem você é como pessoa. Então você também pode perceber que existe uma presença que permeia o chamado mundo externo, que todo o universo é permeado por uma sensação de presença viva. Embora em você, por assim dizer, ela se vocalize e em você ela possa se tornar consciente de si mesma, de você mesmo. E gradualmente sua vida diária se torna intercalada com momentos de presença. É assim que sua vida começa a mudar. O que significa que a mente condicionada com seu pensamento habitual, seus padrões de pensamento, seus padrões reativos, posições mentais, gostos e desgostos, não é mais tudo o que existe. Então você se torna mais profundo. Quanto mais sua vida se torna intercalada com a presença que você aprofunda, não é realmente a pessoa que se aprofunda, mas a abertura da dimensão da profundidade em você. Então a pessoa continua sendo a pessoa que você é. Como faço para lidar com a impaciência comigo mesmo? Porque depois de ter um episódio espiritualmente inconsciente, percebo que com todas as ferramentas que você nos deu,
Eu deveria saber melhor como lidar com essas coisas agora. Bem, ocorre o episódio espiritualmente inconsciente, e então, quando acabou, você de repente percebe: eu esqueci de aplicar a ferramenta. Ou, vamos usar a palavra-chave novamente. Eu deixei a chave no meu bolso novamente. Bom, pelo menos você sabe agora que você deixou a chave e naquele momento você realmente tirou a chave. Porque você tirou a chave da consciência do seu bolso, que de repente você percebe que a perdeu. Você perdeu a consciência, mas você não a perdeu. Lembre-se que você tinha a chave no seu bolso. Então isso é óbvio. Sim, é isso. Então, novamente, você perde a chave quando o pensamento surge. Você deveria saber melhor agora, não deveria? Qual é o ponto? Você não pode fazer isso. Você vê. Mesmo depois de anos, você não pode fazer isso. E qual é o ponto? Você sabe que esses são os pensamentos que passam pela sua cabeça, o que significa que a chave é deixada no seu bolso novamente. Então você atira de novo e percebe: ok, pelo menos eu estou presente agora. Você não precisa ficar se julgando. Quem você está julgando através de sua mente é uma ficção de qualquer maneira. É um padrão inconsciente que surgiu em você e você o transforma em algum tipo de identidade. É uma ficção. É claro que só acontece quando você sai, quando você colocar a chave de volta no bolso, para depois continuar a aplicar a chave. E então está tudo bem. Pelo menos agora há consciência. Agora é o suficiente. É sempre o suficiente por enquanto. Tudo pelo que você precisa ser responsável é o momento presente. E isso é tudo que você precisa. E aí você não transforma isso em outro problema. O fato de você ter perdido ou não ter usado não se torna um problema que é outro episódio de inconsciência. Se você fizer disso um problema, não há a sua identidade. Não é aí que está a sua identidade. Ela está presente agora. Sua identidade, você, está aqui, acordado agora. Então, da próxima vez, talvez aconteça novamente. Então, o progresso real está lá quando, no meio disso, você percebe que a perdeu. Você está em uma mente velha, uma reação negativa, e então você pode escolher tirar a chave do bolso e aplicá-la. Abra a porta para a consciência e a mudança acontece. E você não é mais reativo. Então eu recomendo que você esteja muito alerta para ver que tipo de energia você está colocando no mundo. O que é tingido de negatividade. Qual o caso em que você está identificado com a mente, o ego identificado. E uma vez que você percebe, você pode aplicar a chave para que toda autocondenação não seja útil. É parte dos padrões inconscientes ficar impaciente consigo mesmo. Estamos lidando com o coletivo e estes não são problemas pessoais. Estamos lidando com padrões mentais coletivos que existem há milhares de anos, que cada indivíduo herda. Então, é uma coisa monumental o que está acontecendo agora, que mais e mais humanos são capazes de evoluir além dos padrões mentais coletivos herdados.
mas eles ainda são muito fortes. Eles têm uma atração enorme. Mas seria tolice negar que a atração ainda é muito forte. Então não é um problema pessoal seu, é uma transição evolutiva, mal interpretada como um problema pessoal. Bom, a primeira coisa que eu acho que qualquer um provavelmente diria é mais agradável ter pensamentos bons. É melhor, certamente. O corpo gosta mais também porque os pensamentos negativos influenciam o corpo de alguma forma, obstruindo o fluxo de energia. Você pode testar por você mesmo. Quando você se sente estressado ou com pensamentos negativos repetitivos, então seu corpo não gosta e ele reage. Mesmo a medicina tradicional está descobrindo que existe uma ligação. Bem, alguns ainda dizem que não, mas existe uma ligação entre seu estado de mente ou consciência predominante e o funcionamento físico. Agora você também pode descobrir que os pensamentos negativos proliferam e se multiplicam muito mais facilmente do que os pensamentos positivos. Um pensamento negativo quer proliferar e quer produzir mais pensamentos negativos. Então você pode encontrar um pensamento positivo, por exemplo, que fica muito feliz em ficar sozinho. Não há atração para a proliferação de mais de si mesmo. Um pensamento positivo tem muito menos probabilidade de se tornar obsessivo, alguns dos quais você não consegue se livrar, do que um pensamento negativo. Então, quando você está preso na mente, é muito raro, se é que acontece, que você fique preso em bons pensamentos obsessivos. Você geralmente fica preso em pensamentos negativos obsessivos. Porque é isso que os pensamentos negativos adoram fazer. Eles adoram dominar você. Eles querem, por algum motivo, eles são como certos insetos que de repente se reproduzem e se tornam de um, eles dão à luz a 50 novos seres, que dão à luz a outros 50 e outros 50, e de repente você tem milhões e bilhões deles. Então a diferença fundamental, então, é que um pensamento negativo é, na verdade, algo que se prolifera, enquanto um pensamento positivo é algo que te faz sentir bem. É mais fácil experimentar aquilo que canaliza o pensamento, porque muitas vezes, depois de um pensamento negativo, você apenas experimenta a realidade do que o pensamento acabou de apontar. A vida é bela, aqui a pessoa cita como um exemplo de pensamento positivo. A vida é bela. O que há de errado com esse pensamento? Porque depois desse pensamento, você certamente terá uma certa experiência de vida sendo bela. Então o pensamento não era mais do que um ponteiro, uma placa de sinalização. E isso é perfeitamente aceitável. Você usa o pensamento como um ponteiro, não absorve toda a sua atenção como um pensamento. Você fica muito feliz em ser apenas um ponteiro.
A vida é linda e talvez nos próximos minutos você aprecie tudo o que está ao seu redor. E isso se torna uma verdadeira experiência. Então, como um ponteiro pode funcionar lindamente. E o negativo é apenas um após o outro. Ele torna-se algo obsessivo. Então, mesmo que você mude todo o seu pensamento, de negativo para positivo, o mais importante é perceber o que está além de todo o pensamento. O pensamento positivo em si ainda não é libertador. Isso não vai te libertar. Pode ser bom, mas não te liberta. Apenas quando você encontrar o lugar, além de todo o pensamento, você vai se libertar. Agora, isso te liberta de pensamentos negativos? Sim. Depois de algum tempo, os pensamentos negativos precisam da sua identificação, ou seja, da sua inconsciência, para proliferar continuamente em sua vida. E só se você se identificou com eles, você dá a eles toda a sua atenção e prática. Não só isso, você se torna eles. Eles saem da sua boca quando você fala, eles estão em seus pensamentos, eles te dominam, eles te possuem e você se torna eles. E é assim que eles continuam a crescer e tomar conta de toda a sua vida. E pode acontecer. Alguns pensamentos ou padrões de pensamentos têm a mesma função na mente humana. Em muitos casos, como um vírus tem no corpo. Um vírus pode proliferar e tomar conta do corpo. Então existem muitos vírus mentais que as pessoas são dominadas e não conseguem se livrar. Às vezes você tem esse vírus durante toda a sua vida. Pensamentos negativos, persistentes e profundamente arraigados, que ocupam toda a sua mente, ou uma seção específica dela. E às vezes o vírus que pode dominar coletivamente toda uma entidade coletiva de seres humanos, seja uma nação, uma tribo, uma religião ou uma seção dentro de uma religião. Pode ser um movimento político que de repente tem todas as respostas e quem sabe quem são os inimigos dignos. Acontece quando o nacional-socialismo na Alemanha era uma infecção de um vírus mental coletivo. O comunismo soviético, que começou, é claro, com boas intenções, mas é claro que não houve absolutamente nenhuma mudança na consciência. De boas intenções não são suficientes, a menos que haja uma mudança de consciência. Boas intenções o levarão a mais sofrimento. Se não houver mudança na consciência, então o comunismo soviético tornou-se uma coisa terrível e assumiu novamente um vírus mental coletivo. A China, sob Mao Tse-tung, um vírus mental coletivo. Milhões e milhões morreram na China, no comunismo. Obviamente, na Alemanha nazista, milhões e milhões morreram. As crianças denunciariam seus pais. Se uma criança estava infeliz com seus pais, alguém na escola dizia: meus pais estão dizendo isso e aquilo, e no dia seguinte eles eram levados para um campo de trabalhos forçados e nunca mais eram vistos. Loucura total, então, coletiva. As flores foram declaradas ilegais. Eles tiveram que arrancar todas as flores. Infecção burguesa, não queremos flores. E muitas incontáveis coisas já aconteceram e foram controladas
por um padrão mental, uma nação inteira sendo controlada por um padrão mental, obcecado por certas formas mentais. E muitas passagens, durou algumas décadas, e a União Soviética, o comunismo, durou bastante, o nacional-socialismo, a ascensão de 1000 anos, durou, 15 anos ou algo assim. Então, segue seu curso. Então, com uma infecção por vírus, depois de algum tempo, o vírus desaparece e uma aparência de sanidade retorna. Certamente, sanidade em comparação com o que havia antes. Ainda existe a insanidade normal, que faz parte de um estado normal de consciência, mas não a inconsciência extrema, que pode assumir quando uma forma de pensamento se torna um vírus. E claro, isso acontece com os indivíduos. Eles então interpretam o mundo através de seu vírus mental. Você pode ter certas ideias. Se você ficar muito na internet, você pode ver coisas que acontecem de repente. A infecção do vírus pode acontecer procurando certas coisas na internet. E você certamente acredita totalmente no que isso te diz. Pode ser uma fantasia total, mas parece tão convincente. Se torna uma forma de pensamento em sua mente e a partir daí cresce. E depois disso, você só tem contato com aquelas pessoas que também estão infectadas por aquela forma de pensamento. E você pensa que se tornou então a sua realidade. Esse é o caso de muitas teorias da conspiração. Eu não estou dizendo que uma entre 10, 20 ou 50 teorias da conspiração pode não estar correta. Pode estar, mas muitas delas são construções fictícias, mas culturais. O mundo é muito insano, então provavelmente é mais insano do que você imagina. E isso inclui particularmente políticos e jogos de poder político. E assim por diante. Então eu não estou negando isso absolutamente. Não há conspiração. Há coisas muito loucas acontecendo que nós não sabemos e ainda assim eu não iria por esse caminho. Mesmo que seja verdade, não se deixe levar por isso. Seu trabalho é estar presente. Seu trabalho é incorporar um estado diferente de consciência. Você não pode lutar contra a inconsciência em seu próprio nível. Você tem que se elevar acima da inconsciência. Então, bons pensamentos, sim, bons pensamentos são algo preferível aos maus pensamentos. Mas então, também vá além dos pensamentos bons. Então, os pensamentos negativos vão diminuir em sua vida. Mesmo se você estiver presente por muito tempo, à medida que mais presença surgir, bons pensamentos podem surgir naturalmente. E muito da sua consciência não depende mais dos pensamentos que você tem. Há mais presença e você aprecia a vida através da presença, em vez de tentar se convencer de que deve apreciar a vida. Você aprecia a vida diretamente. Gratidão é uma coisa importante. A gratitude é, obviamente, maravilhosa, muito transformadora. A gratidão implica uma profunda apreciação do que você está percebendo ao seu redor. Quer você tenha ou não o pensamento em sua mente que acompanha isso, que diz obrigado, isso é secundário. E depois de algum tempo, você não precisa mais agradecer. Mas quando você pratica gratidão pela primeira vez, agradece por ser útil.
Quando você diz algo bonito, agradece por coisas que de outra forma você nem reconheceria. Obrigado por isso, como a luz que se reflete nesta mesa. Obrigado por esse relógio brilhante. Eu sei que não é ouro verdadeiro, mas ele brilha muito lindamente. Obrigado por esse copo de água, essa substância incrível. Tem pequenas bolhas nela. Eu posso olhar para ela, beber, ela está viva. É uma coisa incrível. E você pode apreciar. É cheio de luz. Uma substância leve, vivificante. Se você diz obrigado ou não, depende de você. Agradecer não é o principal ato. O ato é de lhe dar atenção. Ou seja, novamente, é perceber através da presença. Então tudo é algo a ser valorizado. O que está ao seu redor. Então, isso é maravilhoso. Uma prática espiritual maravilhosa. E claro, por um tempo é uma prática espiritual. Então se torna uma segunda natureza. Que é assim que você vive. Então existe uma associação com certos pensamentos, expressando gratidão, mas não é o principal. Os pensamentos são mais como indicadores para o que está além do pensamento. Mas na vida de muitas pessoas, no início da prática espiritual e da realização, é que elas repentinamente percebem o quanto ficaram presas em pensamentos negativos nos últimos anos. E de repente elas acordam para os seus próprios processos de pensamento, enquanto eles ainda estão presos em seus próprios processos de pensamento. Esse é o começo do despertar espiritual. Se você perceber que tipo de processo de pensamento tem predominado em sua vida, nos últimos anos e todos os dias, através dos quais você interpreta outras pessoas, o mundo, você mesmo, sua vida e assim por diante, isso é um salto incrível, porque implica que certamente a consciência ou a presença emergiram. Eu sou é a palavra. Tudo que você pode dizer é eu sou. Mas você não precisa. Você não acrescenta nada. Não isso ou aquilo. Eu sou. No Antigo Testamento, Deus é perguntado: quem é você? E talvez a frase mais profunda do Antigo Testamento seja: eu sou o que sou. Onde Deus o define a si mesmo como o eu sou, como a essência da identidade de todas as formas. E também outra bela frase do Antigo Testamento. Como você sabe, o Antigo Testamento é uma mistura. A Bíblia é uma mistura de coisas fantásticas e outras coisas. Mas eu gosto de procurar as joias que estão ali. Outra bela declaração que aponta para tudo isso é: fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Agora, essas palavras são todas sinônimas.
Ser ainda é um estado de consciência sem pensamento, quietude. Ser e quietude é a mesma coisa. E saiba significa que há um conhecimento profundo nisso. Na verdade, isso é porque essa é a fonte de toda a inteligência. Há um conhecimento profundo, mas do ponto de vista da mente conceitual, parece não saber, parece ignorância, porque não é mais saber por conceitos, há um conhecimento mais profundo. E é aqui que surge o que chamamos de sabedoria, que é muito diferente da inteligência. O tipo de inteligência do QI. A sabedoria que o mundo precisa, não mais da inteligência. Por favor, saiba. Mas sabedoria, o sim, fique quieto e saiba o que eu sou, é o eu sou disso, o eu sou de ser Deus. Opa, Deus, aqui chegamos a uma palavra difícil, mas são todas sinônimas. O que é Deus, então? Eu raramente falo sobre Deus, porque você realmente não pode. É algo tão transcendente que qualquer coisa que você diga seria muito limitada. Como você sabe, a linguagem humana e o pensamento humano são relativamente limitados. Como posso fazer afirmações sobre a realidade transcendente última, apenas produzindo alguns sons estranhos com minhas cordas vocais? Pressão de ar de minha língua e lábios? Ou as vogais A, E, I, O, U? Isso é que é a linguagem. São sons. Ok, agora me conte os segredos supremos de Deus e do universo transcendente. A, E, I, O, U, A, E. Você não pode, é um absurdo. Basta produzir alguns sons e isso explica, não? No entanto, eu vou continuar falando. Tudo o que podemos fazer é dar uma analogia ou uma imagem poética do que Deus pode ser e como Deus se relaciona com quem você é. E essa imagem é... Eu prefiro pensar assim, é a imagem em nosso... Só podemos usar imagens do nosso universo, percebido pelos sentidos. Se o Sol é uma coisa que dá vida em nosso universo, o Sol dá de si mesmo incessantemente, por milhões e milhões de anos. Quase se poderia dizer eternamente. Não é eterno, mas no que nos diz respeito é eterno. Sem o Sol não haveria vida, nem vida física aqui. Então o Sol se doa e emana continuamente. O próprio calor em seu corpo vem do Sol. Então o Sol, se você usar o Sol como uma analogia para o transcendente, o Deus transcendente, Deus não tem localização no espaço ou no tempo. Deus não está ali ou lá. Ou se tivermos que dizer alguma coisa, poderíamos dizer que Deus está bem aqui, porque é transcendente a essa dimensão. Então, se usarmos isso como analogia, o transcendente emana nessa dimensão. Algo que cria forma, que cria vida. E o que, em última análise, essa coisa que emana, é a consciência. A princípio, muito pouco. A princípio, a consciência aparece como se estivesse congelada, como minerais e pedras. E então a consciência se torna como se fosse líquida.
se usarmos a analogia da água. Então, torna-se vida vegetativa. Então, a consciência evolui gradualmente. Assim, uma consciência, quanto mais ela evolui, mais ela influencia. Então, você obtém a vida animal. É como... Bom, ela vai evoluindo, então você ganha a vida humana. Torna-se etéreo e é uma mente humana. Então, emanando da fonte de toda a vida, que é transcendente, da qual você não pode dizer nada, para esse mundo, assim como o Sol emana luz, o Deus emana consciência. E isso traz esse universo. E nesse universo é um processo que cresce. No transcendente não sabemos nada sobre isso. Então agora o importante é o raio de sol que você vê, que bate na sua mão. Você sente o calor em sua mão. Esse raio não é o sol. Você não poderia dizer, eu tenho o sol na minha mão. Quero dizer, se você chegasse perto do sol, você desapareceria imediatamente. Mas esse raio de sol ainda está conectado ao sol. De alguma forma, ainda faz parte do sol. Não podemos nem dizer onde exatamente o sol termina. Realmente, não termina em lugar nenhum. Não tem uma superfície claramente definida. Ele se estende para fora. Então, emana continuamente. Então, o que emana da fonte de toda a vida é a consciência. E você pode sentir isso em si mesmo. Quando você pode sentir a si mesmo como consciência, a presença, então você percebe isso. A ondulação na superfície do oceano. Você percebeu que não é apenas uma ondulação. Eu estou misturando as analogias agora. Não é apenas uma ondulação, mas fundamentalmente a ondulação é o oceano. E de repente a ondulação não é mais assustadora. Porque você pode sentir sua profunda conexão com aquilo que é vasto e abrangente. E assim a ondulação, de repente, ganha uma forma diferente, porque você percebe sua própria essência temporal. Ou o sol, o raio de sol, poderia fazer o mesmo. De repente, você pode perceber que ainda está conectado e faz parte do sol, e você pode sentir em si mesmo o fato indubitável de que está consciente. Mas não só por isso. Estamos criando aqui uma dualidade que não existe. Quando dizemos que vocês estão conscientes, a essência de quem você é a consciência. Então você é a consciência. E essa consciência, o cérebro, sim, a ciência dominante, a maior parte ainda lhe dirá que a consciência é um subproduto do cérebro físico. Mas, principalmente, os cientistas evitam falar sobre consciência, porque não fazem ideia e não sabem o que fazer com ela. Não faz muito sentido no universo deles. Eles dizem, bem, é um subproduto da atividade química no cérebro. Ok, tudo bem, mas o que isso significa? Uma coisa mais sensata que alguns cientistas já começaram a abraçar, a possibilidade, são principalmente cientistas que estão perto da aposentadoria. Então, eles não têm mais nada a perder. Eles estão começando a aceitar a possibilidade de que a consciência, que o cérebro, que sem dúvida está ligado à consciência, age mais como um receptor e um transmissor de consciência.
do que um gerador de consciência. Então, o cérebro é como um rádio. O rádio não produz a música. O rádio apenas transmite e depois dá forma. E isso pode ser, e acredito que seja, a relação entre o cérebro humano e a consciência universal, que é uma. Portanto, não há sua consciência e minha consciência, há apenas uma consciência. E aquela consciência se manifesta como esta flor também. E isso se manifesta lindamente. Ele se manifesta como qualquer forma de vida. Ele até se manifesta como a chamada matéria inanimada. É apenas uma frequência totalmente diferente. Portanto, todo o universo realmente consiste em uma substância, que não é uma substância, é uma multidão, são as múltiplas manifestações da vida. Nesse universo são todas as manifestações de uma, e desta, aquela que você pode encontrar. Bem, e no passado apenas raros místicos falaram sobre isso, ou perceberam, mas agora ela se torna mais acessível. É por isso que estamos falando sobre isso, e não apenas falando sobre isso. Este que é a essência, não apenas de quem você é. O estranho é que a essência de quem você é um com a essência de todo o universo. Então, quando você percebe essa essência de si mesmo como consciência, quando a ondulação percebe que é também e fundamentalmente o oceano, então não é apenas uma percepção da ondulação, é uma percepção do oceano também através da ondulação. Assim, a consciência que analisou esse universo, que emana do um que está despertando através de você, está despertando, quero despertar. Não se pode dizer muito mais sobre isso, porque há um limite para o que se pode dizer. Mas a coisa mais importante é a realização dentro de si mesmo, de que você é a consciência, e você precisa ser capaz de perceber que não é tão difícil. Quando você pode sair do fluxo de pensamento, para que você não seja, ao longo do dia, que você não esteja preso nessa torrente contínua, essa corrente que te arrasta a um pensamento após o outro, e outro, e outro. Convide lacunas em sua vida no fluxo de pensamento. Por exemplo, pela percepção consciente. Por exemplo, se você quiser fazer isso aqui agora, crie um espaço no fluxo de pensamento. Eu diria, torne-se consciente de suas percepções sensoriais. Olhe, ouça, esteja alerta, olhe e ouça. Seja o estado de alerta para a percepção. Não há necessidade de rotular tudo o que você está percebendo. Apenas olhe. Olhe para uma flor, para uma árvore, para o céu. E não rotule através de conceitos. E essa é uma maneira maravilhosa de convidar a presença para a sua vida. E então, no fundo, há uma imobilidade alerta. E então, em primeiro plano, as percepções dos sentidos. Essa quietude alerta é a essência de quem você é. Mas também é a essência de todo o universo. E isso é maravilhoso. Essa é uma prática espiritual muito simples. E tanto quanto possível, especialmente quando você está esperando em algum lugar, apenas por um momento,
Faça essa percepção consciente, sem rotulagem. Nesse ponto você nem sabe que está sofrendo, porque o sofrimento se tornou uma parte gigante do seu senso de identidade. Você se torna uma entidade sofredora. Como todos os terapeutas sabem, uma vez que o paciente ou o cliente, dependendo de como são chamados, chega a um ponto onde existe a possibilidade de ir além desses padrões inconscientes enraizados, muitas vezes surge uma enorme resistência. A pessoa teme perder uma parte muito importante da sua identidade. Às vezes, essa é a parte mais importante. Se viveram com um sentimento de infelicidade sobre si mesmos por anos ou até décadas, elas não querem deixar isso ir. E novamente elas não sabem disso conscientemente. Se pudessem dizer isso, significaria que já existe alguma consciência presente. No entanto, o que falta é a consciência, a presença. Esse estado desperto que, infelizmente, milhões de seres humanos ainda não atingiram e no qual estão presos. Mas no momento em que você reconhece seu estado interior, isso significa que há uma consciência emergindo em você. Essa é uma outra dimensão de consciência, uma dimensão mais profunda que não é condicionada pelos pensamentos. Isso é o que podemos chamar de consciência. Podemos chamá-la de presença ou de consciência incondicionada. E é nesse ponto que surge a possibilidade de liberdade. É a partir daí que você começa a reconhecer os seus estados internos à medida que eles aparecem. Você reconhece a sua infelicidade e diz, ali está ela. Você pode sentir a infelicidade, mas no momento em que você se torna consciente do sofrimento ou da infelicidade em você, você para de alimentá-la com os seus pensamentos. Enquanto não houver essa consciência, você estará preso em um ciclo vicioso. Você alimenta a infelicidade com os seus pensamentos, com a sua narrativa, e essa narrativa cria mais infelicidade. A infelicidade, por sua vez, gera mais pensamentos, e assim você fica preso no ciclo. Nos próximos 6 meses, e esperamos que além disso, porque essa é uma maneira muito mais agradável de viver, independentemente da situação que surgir em sua vida. Sejam pequenas coisas, grandes coisas, situações difíceis, pessoas desafiadoras, problemas. Os próximos 6 meses não estarão isentos de desafios e dificuldades. O que quer que surja, lembre-se de que o principal fator em qualquer situação é o seu estado interior. Isso determina como você responde. Portanto, não importa o que aconteça, a sua principal responsabilidade é estar ciente do que está acontecendo dentro de você. E isso significa que qualquer coisa que surgir em sua vida será usada como parte da sua prática, de modo que você não se torne dependente das circunstâncias externas para determinar o seu estado interior. Então, o seu estado interior, gradualmente, deixa de ser totalmente determinado por eventos externos, pessoas, situações e assim por diante. Talvez ainda haja algum impacto, sim, mas ele não é completamente determinado por esses fatores. Surge uma liberdade suficiente para o despertar, e isso permite a desidentificação do movimento do pensamento e das flutuações emocionais. Essas emoções e pensamentos podem surgir, mas você não está mais preso a eles. Você não está reprimindo nada. Você está permitindo que eles venham e vão. Porque há uma consciência observadora.
E essa consciência, em última análise, é você. Isso é o que às vezes chamo de eu profundo, em oposição ao eu superficial. O eu superficial é o eu condicionado, a pessoa que você é por um tempo. Já o eu profundo é a consciência mais ampla, a essência do ser. Uma das analogias que eu uso e que talvez você já tenha me ouvido mencionar algumas vezes é a do oceano. O eu superficial é como a ondulação na superfície do oceano, enquanto o eu profundo é a vastidão do oceano em si, a profundidade. Um ser humano desperto é como uma ondulação na superfície do oceano, que até recentemente estava completamente identificada com sua existência superficial, na dimensão horizontal. A ondulação olha para outras ondulações e a vê como outros, como separados. E o ego gosta disso. Ele gosta que os outros sejam tão diferentes quanto possível. Mas em algum momento, a pequena ondulação começa a perceber que é, na verdade, parte da profundidade do oceano. Quando ela para de se identificar completamente com a sua forma ondulatória, o pensamento sobre sua existência como apenas uma ondulação desaparece. E o que resta é algo muito mais profundo. Essa profundidade não tem forma, é apenas uma presença, uma quietude. E não podemos nem realmente dar um nome a isso, é apenas ser. Essa presença é o que você verdadeiramente é, além da forma, além das ondulações temporárias da vida. Algumas pessoas me dizem que às vezes tenho que demonstrar a ascensão do espaço interior sem pensar. Às vezes eu vou assim. Então, entre a mão esquerda e a mão direita, há um espaço sem pensar. Normalmente, no estado de pensamento inconsciente, não há espaço, apenas um pensamento após o outro. E então você fica alerta o suficiente para criar um espaço entre os pensamentos. As pessoas me disseram que realmente acham útil, ocasionalmente na vida diária, quando ninguém está olhando, segurar suas mãos assim, porque isso é uma representação externa de um estado interno. E pode ser útil ter uma representação externa, como uma âncora, pelo menos enquanto você pratica, começar e praticar o estado sem pensamento, para tê-lo como uma âncora para o silêncio. Então você está segurando esse espaço sem pensamento, tanto externamente, por assim dizer, quanto internamente. Mais importante, é claro. Eventualmente você não precisará mais dele. Mas as pessoas acham que é útil. Vou falar um pouco mais, mas com muitos espaços entre as palavras, para que você possa praticar a escuta meditativa. O que significa que você está ciente das palavras que está ouvindo, mas também está ciente dos espaços entre as palavras. Enquanto você está ciente dos espaços entre as palavras, você pode perceber que não está pensando. Se estiver pensando, não pode estar ciente dos espaços entre as palavras. E esta é uma boa prática para estar ciente simultaneamente da forma e da ausência de forma das coisas e do espaço. E você pode perceber, quando está ciente desse espaço, você está realmente ciente de si mesmo como presença, porque essa presença está em um espaço. E você pode perceber,
quando está ciente do espaço, que você não está esperando pela próxima coisa acontecer. Você não está esperando o que eu vou dizer a seguir, e não precisa. Porque você sabe que o que eu vou dizer a seguir não pode acrescentar nada importante para a percepção de sua presença. E intencionalmente, não estou dizendo nada muito interessante agora, porque se for muito interessante, você será atraído de volta para as palavras, para o pensamento e para a forma. Então é bom que essa conversa seja chata, que deixe mais espaço para a consciência da música espacial. Quando há uma dimensão espiritual, também tem espaços nela, ou uma amplidão subjacente. Alguma arte visual também tem amplidão. E quando você olha para ela, você pode descobrir que não há muito lá. Por exemplo, certas pinturas asiáticas têm uma pequena árvore no canto, uma montanha distante, um pequeno ser humano parado em algum lugar, e 85% da pintura é um espaço vazio. Pode ser o céu ou apenas um espaço vazio. E você olha para ele, e se você realmente está olhando para ele, você percebe que a essência da pintura não é o que está lá para ser visto, mas a essência é o que não existe no espaço. E então, olhar para isso pode ser uma percepção de seu próprio espaço interior. É tão libertador perceber a essência de si mesmo como espaço de quietude. Você é muito mais do que o pequeno eu, mais do que sua história pessoal, sucessos e fracassos. Os sucessos que se transformaram em fracassos, os fracassos que se transformaram em sucessos. Um pouco de prática eu recomendaria levar 5 minutos ou mais. E você pode praticar aqui, é claro. Mas em casa, todo mundo tem 5 minutos. Não acredite em sua mente quando ela diz que você não tem 5 minutos. E a prática é sentar em algum lugar, fora ou dentro de casa, por 5 minutos e praticar a percepção sem interferência do pensamento. Isso significa que você apenas olha ao redor, onde quer que esteja. Você pode, ocasionalmente, deixar seu olhar repousar sobre uma coisa por um tempo. Então você olha. Assim você absorve a totalidade de tudo o que o rodeia. E enquanto o faz, está ciente simultaneamente do que está vendo, mas sem chamá-lo de nada. E está ciente da quietude, que é a sua essência. O pano de fundo para as percepções dos sentidos visuais, como uma tela. E então essa é uma tela em branco. E tudo o que você vê, a pintura na tela que aparece e desaparece, aparece e desaparece. Esta coisa, mas a tela é a quietude espaçosa. É uma bela maneira de perceber o mundo. E outra prática semelhante a essa, particularmente boa quando você está fora, mas também dentro de casa, sente-se por 5 minutos novamente e fique muito alerta. Preste atenção a tudo o que você está ouvindo, alerta e ouvindo os menores sons. Nenhum som é melhor ou pior do que o outro. Apenas cada som é percebido. Um lindo canto de pássaro, uma motocicleta passando. Mas você é novamente a tela para o som dessa vez. E está tudo apenas registrado. E você não tem preferência. Qualquer som está bom. E você está ciente de si mesmo como a presença que está ouvindo. Presença.
o estado de alerta que torna a audição possível. E novamente, tanto quanto possível, sem rotulagem mental, para que os sons não sejam os melhores que despertam, porque exigem sua maior atenção em algum som distante. E o som deve ter sido muito distante. Então eles se sentam para comer algo e então o discípulo diz: "Você pode explicar como entrar no Zen? O que significa? Você pode me explicar como entrar?" O estado de consciência que é Zen. E o mestre diz: "Você pode ouvir aquele riacho distante da montanha?" E o som deve ter sido muito distante. E o discípulo, a princípio, não consegue ouvir. Então ele fica mais alerta, e claro que conforme ele fica mais alerta, ele para de pensar, porque você não pode estar realmente alerta e pensar. O pensamento implica um certo grau de não alerta. Então o discípulo ouviu: "Sim, eu posso ouvir agora." E o mestre diz: "Entre Zen a partir daí." Em outras palavras, esse é o portal da presença. Se você chegou até aqui, você teve foco, presença e interesse. Isso já diferencia você da maioria das pessoas que param no meio do vídeo. Que tal deixar um comentário dizendo o que ficou mais forte para você? Aproveite e dá uma olhadinha nos links da descrição que tem mais conteúdo feito com o mesmo cuidado para você. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!